Olá, tem gente já chegando aí, boa noite. Vamos ver, vamos esperar o pessoal começar a entrar, né, É Nivaldo? verdade. Vamos aguardar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco o pessoal já tá entrando. A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live, falar de um tema hoje muito importante, né? Sobre as relações familiares em tempos de crise, que é justamente um tempo que nós estamos vivendo agora e tem afetado a todos. Não existe ninguém que possa dizer eu não estou sendo afetado. Pode não ser numa área, mas em outra, de alguma forma, todos estamos sendo afetados. Sim. A pastora Érica já está entrando aqui, dando um oizinho. Oi, pastora Érica, tudo bem? Quem estiver entrando, manda já um oizinho aí nos comentários, pra gente saber que você já tá aí. Vamos só esperar mais um pouquinho, o pessoal já tá entrando, a gente já vai começar. Amanda. Amanda tá aí, já tô vendo, a Cristiane, a Letícia. Ah, que legal, gente, já estão entrando. Oi, Érica, boa noite. É duas Érica, né? A pastora Érica, agora a Érica Sampaio. Boa noite Boa também. noite, pessoal. Que bom ter vocês conosco para a gente participar desse momento aqui, desse sábado à noite, Ó, quem tá aí? compartilhando. Mami está aí. Aí, mãe, dá aquela força. Amanda, tudo bem, Amanda, minha irmã. Daiane, a paz, Dai. Ó, A Cristiane, paz do Senhor. tudo bem, Cris? A paz. Mariana. Ai, que Mariana, saudade, né? nossos Gente, com os irmãos da nossos igreja. irmãos. Que legal. A Mariana, tudo bem? Já faz tempo, né? Em nome de Jesus, logo, logo isso vai passar. E estaremos juntos novamente. Quem mais tá aí, Doutor gente? Maurício, já viu o doutor Maurício? É verdade, também. A paz, Maurício. Deus abençoe você e a sua casa. A minha irmã Yolanda, a paz. A paz, Yolanda. Amanda, é verdade. Que bom estar aqui, né? Que bom também estar com você esse mês. Assinei. Quanto tempo, né? Que bom. Que bom ter Bom. vocês conosco. Que bom. Um tempo de compartilhar aqui, um tempo juntos, ainda que virtualmente, né? Não estamos presentes fisicamente, mas estamos presentes, ligados aqui pelos nossos laços de amizade, de companheirismo, de família, momento de comunhão aqui todos juntos. Com certeza, uma oportunidade. Pastor Pastor Gilberto. Gilberto, Pastor tanto Gilberto, quanto tempo, tempo. que Ele tá bom. onde agora? Ele está em Taboão? Taboão, Olha, Taboão da a Serra. paz para os irmãos de Taboão, Pastor Gilberto. Ao Sérgio, irmão Sérgio, lá de São Miguel, Igreja do Jardim de Moeiro, uma paz. Paz, Sheila, Deus abençoe, viu? Inclusive a paz para os nossos irmãos lá do Ministério do Belém, Setor 2, Setor São 2, São Miguel, Miguel. pessoal amado. Sheila, Deus abençoe Pastor Felipe, a sua casa. Dani, a paz, tudo bem? Que bom estar aqui com a gente. Que gostoso, glória a Deus, que bom, ficamos felizes, viu? O pastor Sérgio tá falando que tá com saudade da gente, também É estamos, verdade, né? Sérgio, verdade. Saudades também, vocês são muito amados. Ai, que bom. Vamos, Am- a gente queria continuar saudando um por um, né? É, Porque eu sei que as pessoas estão começando a entrar agora. E o nosso desejo é ficar aqui conversando e saudando um por um para matar um pouco a saudade. Mas a gente precisa começar, sim, porque a gente tem um horário, vocês também têm a programação de vocês, né? A paz, Rafael, abençoado. abençoados. E a gente precisa começar, então a gente vai dando um oi aí durante a palavra, na medida do possível, vai interagindo, mas a gente vai dar início, tá bom? E no final a gente conversa mais um pouquinho, fala mais um pouquinho com quem entrou depois. Pastor Eneida,
Que bom tê-la aqui. Sônia, irmã Irene. Gente, Deus abençoe, viu? A Gláucia, paz, Gláucia. A Ivonete. Ivonete, Deus abençoe, a paz. Para os irmãos lá de Biritiba Mirim. De Biritiba Mirim. Os irmãos de Biritiba Mirim estão aí online com a gente. Deus abençoe os irmãos de Biritiba Mirim. Pastor Eduardo, que Deus Isso. abençoe a sua vida, viu? Os irmãos lá de Biritiba, irmã Nilza. Deus abençoe ricamente. Nós vamos começar agora. Marque aí uma pessoa que você quer convidar para estar participando desse momento com a gente. Convide um amigo, compartilhe, porque uma palavra, é um tema que realmente hoje nós temos muita necessidade, né? Porque sabemos da questão da saúde, que nós temos enfrentado, que é muito séria, mas a gente percebe que o impacto não é só esse. Nós temos sendo afetados pelo impacto econômico e também pelo impacto nas relações familiares. Então a gente tem aí diversas pessoas, diversos profissionais, cada um falando na sua área. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que tem sido, né? A nossa área de estudo, que a gente geralmente tem falado sobre isso, aquilo que a gente gosta de ler, aquilo com que a gente trabalha, que a gente estuda. Então a gente vai dar a nossa contribuição para esse momento dentro daquilo que é a nossa área de trabalho, de conhecimento, a ferramenta que a gente já tem utilizado, que é trabalhar com família. Com famílias. O momento, ele é um momento atípico, né? Eu acredito que não tem que não entende que é uma situação que acabou atravessando as nossas vidas e de uma forma quase que unânime acabou afetando a todos nós, né? Alterou as nossas rotinas, é um momento que acabou mudando a nossa forma de viver, alterou a nossa forma de viver, a nossa rotina. E com essa situação atual, o que nós estamos percebendo, né? As pessoas estão sentindo desprazer de coisas que anteriormente eles tinham muito prazer. Então, por exemplo, cozinhar, fazer um prato de refeição diferente, assistir a uma série ou um programa de televisão ou um filme, enfim, coisas que outrora as pessoas tinham prazer, agora elas estão acabando ficando saturadas e deixando, ou seja, perdendo o prazer. Porém, essa falta de prazer em certas atividades que outrora elas eram agradáveis, elas eram coisas que as pessoas apreciavam, porém, no momento presente, isso tem se tornado saturado e tem uma perda de prazer em coisas que eram reais. Só que isso não afetou somente os nossos prazeres, os nossos gostos, os nossos hobbies, mas essa situação atual também ela alterou as nossas relações, né? Então, aquela saudade que tínhamos de casa, aquela vontade que nós tínhamos de voltar para casa no final do dia e rever os filhos, rever a esposa, o pai, a mãe, enfim, estar de volta com as pessoas que convivem conosco na nossa casa. Então todo esse cenário ele acabou alterando, né? Ele é um cenário de confinamento que trouxe o pânico. Esse confinamento trouxe também muitas incertezas. Esse confinamento trouxe então alteração, mudança nos nossos relacionamentos. Por quê? Os relacionamentos com todo esse contexto tornou-se relacionamentos mais fragilizados, hipersensíveis e até mesmo, em alguns casos, até mesmo explosíveis, né? Então, as necessidades, elas são inúmeras, porque a maioria de nós estamos atravessando um nível de ansiedade elevadíssimo, o que deixa os relacionamentos mais frágeis. E o problema é que dessa forma que nós estamos gastando a nossa energia, a nossa quantidade de energia, que aquilo que deveria ser o nosso recurso, o nosso refúgio para atravessar momentos difíceis, essa quantidade de energia ela está sendo gasta em inúmeras situações dos quais nós deveremos passar, dos quais nós estamos atravessando. Então, em decorrente de problemas diretos ou indiretos, nós precisamos entender que nós precisamos atravessar. A figura de linguagem é aquele barquinho que ele tem
um alvo, ele tem uma direção, ele tem um local a chegar, e que ele foi atravessado no meio dessa viagem por uma tempestade. Então todos nós estamos num limiar, no meio de uma situação em que nós precisamos atravessar. E a questão é como atravessar. É verdade, porque, assim, momentos de crise exigem de nós uma postura estratégica. Não dá pra gente levar, olha, eu vou levando, vou vendo o que vai dar. A gente precisa ter uma atitude, uma postura estratégica. E aí fica aquela pergunta, né? O que realmente nós precisamos fazer em dias assim? Eu fazia tanta coisa, eu tinha tanta coisa em mente. O que eu preciso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Eu acho que hoje essa pergunta é a pergunta que não se cala. Sim, sim. E a resposta é o que o Nivaldo acabou de falar. Nós precisamos atravessar. É um momento difícil, é um momento de crise e hoje a gente precisa atravessar. Então, depois que tudo isso, passou tudo Sim. isso, passou toda essa situação, aí a gente vai dar andamento ou não, né? Porque vamos ver se a gente... muitas pessoas vão rever seus planos, seus sonhos, seus projetos. Isso né? Não dá nem pra gente falar disso agora, porque isso dá pano pra manga. Depois a gente pode falar somente sobre isso, né? Mas, enfim, nós daremos andamento ou não aos nossos sonhos, aos nossos projetos, à nossa rotina. Só que hoje, o que a gente precisa hoje? A gente precisa atravessar essa situação. E a gente vai tentar, da melhor forma, atravessar da melhor maneira possível. Então, o primeiro passo para a gente enfrentar uma situação, qual que é? É reconhecer que ela existe. Sim. Eu não consigo estar preparada para uma situação se eu não reconheço que ela existe. Né? E negar a situação não anula a situação, né? Exatamente. Negar, falar não é comigo, não tá acontecendo, não existe nada, não anula a realidade que ela tá aí, patente diante dos nossos olhos. Então, alienar-se não é o caminho. Somente aquele que reconhece o problema procura estratégia para enfrentá-lo. A pessoa que ela não reconhece, que ela se aliena, que ela procura tapar os olhos e dizer nada está acontecendo, ela não vai se preparar, não vai procurar estratégias de enfrentamento. Por quê? Porque para ela o problema não existe. Então, o primeiro passo, eu preciso reconhecer que existe um problema. Eu preciso reconhecer. Isso não quer dizer que existe a fórmula mágica, né? A fórmula mágica para a gente sair ileso disso tudo. Ai, na live de hoje, Elisete e o Nivaldo vão dizer uma fórmula que a gente vai sair ileso dessa situação. Não existe. Não existe, não existe. Não existe. Mas o que a gente vai procurar fazer? Nós vamos procurar reduzir, minimizar os impactos que de uma forma ou de outra têm nos afetado. Porque é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, que ficará mais leve se estivermos o quê? Fortalecidos. E para isso, nós precisamos proteger, além da saúde física, a sanidade mental. Sim. É uma questão muito urgente. A sanidade mental, evitando desgaste nas nossas relações, que só vão o quê? Minar a nossa força e prejudicar. E nos prejudicar. Porque é um momento que a gente precisa usar todos os nossos recursos de energia, de força, de capacidade, de sanidade, de estratégia. Então, se as nossas relações estão desgastadas ao ponto de minar as nossas forças, nós ficaremos cada dia mais vulneráveis. E é essa a intenção dessa conversa, dessa live, nesse momento. A gente quer compartilhar com vocês algumas dicas, né, com base naquilo que nós temos lido tecnicamente sobre o assunto, até cientificamente, sobre a nossa área de trabalho, e também relatos que nós temos ouvidos, também compartilhar um pouquinho das nossas experiências, por que não? Porque a gente sabe que estamos todos no mesmo barco. Então, muita coisa que a gente falar aqui, vocês vão se identificar. Né? Olha, é verdade, lá em casa também tá assim, é igual, nossa, alguém contou a minha história, né? Não, ninguém contou a sua história para ninguém, porque estamos todos vivendo essa situação no mesmo barco, as dificuldades elas são muito semelhantes e é muito importante essa troca que nós vamos fazer aqui nesse momento, nessa noite. Tudo bem? E devido ao tempo, talvez a gente pudesse falar bastante coisa, mas a gente
preparou aí algo dentro do tempo de 1 hora, então a gente preparou 8 dicas. Sim. São 8 dicas que a gente quer compartilhar com vocês, que dentro dessa família em quarentena, esse momento que nós estamos vivendo agora, elas podem nos ajudar a procurar passar por essa fase com o menor desgaste possível, que essa é a nossa intenção, para que a gente guarde a nossa energia para situações que realmente de nós, porque a gente sabe que já está exigindo e vai exigir cada vez mais, porque ainda depois que a gente esteja aí retomando as nossas atividades, os impactos dessa situação a gente vai carregar ainda por algum tempo. Sim, e é uma travessia, né? Nós não temos um cronograma e a gente não tem a ideia dos desdobramentos que isso pode trazer. O que nós sabemos é que levará um tempo e isso há uma necessidade muito grande em que as famílias elas se municiem de recursos para que ela possa atravessar. Então vai aí, a nossa primeira dica dessa noite. Anota aí. Primeira dica, são 8 dicas. Primeira dica. Entender o momento presente. Nós precisamos entender este momento. O que acontece? Nós precisamos fazer a distinção da vida, da rotina e do fluxo que seguia a nossa casa, a nossa família, anterior aos eventos que nós estamos vivendo hoje. Portanto, não dá para viver hoje da mesma forma que nós vivíamos há 20 dias atrás. Não dá para nós mantermos o nosso mesmo fluxo de rotina, de vida, de forma de viver que nós vivíamos no passado. Logo, nós precisamos acolher este momento. Nós precisamos acolher esta realidade. E isso exige de nós que nós façamos uma mudança conosco mesmo. Ou seja, não se cobrar tanto. Ou seja, o seu melhor de agora, ele é diferente de antes. Portanto, o que você faz hoje, o recurso que você lida com a situação hoje, é diferente com o que o seu melhor que você tinha de tempos atrás. Ou seja, se já está difícil hoje, não adianta nós acrescentarmos a nossa situação a culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu não tinha pensado antes? Por que eu não agi de determinada forma? Ou até mesmo, além da gente agregar culpa a uma situação que ela já é dolorosa, a gente agregar culpa a si, também achar o culpado no outro. Olha, acho que a gente está passando dificuldade porque você gastou dinheiro, porque você viajou em janeiro, eu não queria fazer aquela viagem. E além da gente achar a culpa em nós, fica aquela acusação também dentro de casa. Sim. Que não vai trazer solução nenhuma no momento. Então o momento ele exige flexibilidade e adaptação. Nós precisamos sim de disciplina, precisamos sim de planejamento, todavia precisamos de um cronograma, todavia sem entrar num sobrepeso desnecessário, ou seja, um cronograma flexível, a gente precisa ser organizado, todavia precisamos de um bom senso. Nós percebemos muitas pessoas que, para se preparar para esse momento presente, criou um cronograma de série, se inscreveu em 3, 4 cursos, Sim. criou uma rotina pesada. Então precisamos entender o momento, precisamos de disciplina, precisamos de organização, porém flexibilidade e adaptação, para não agregar sobrepeso além da situação que já existe. É verdade, até porque o bom senso tem que predominar. Sim. Porque a gente está numa época que a gente está recebendo muitas orientações. Olha, aproveite seu tempo para fazer um curso. Eu sei, é bom, se é algo que te interessa e você tem, vai lá, se inscreve, é curso grátis, é livro grátis, é tudo grátis. Algumas coisas que estão disponibilizadas, isso é muito bom, mas veja a tua necessidade hoje, veja aquilo que é a tua condição, veja qual que é a prioridade. E outra, muitas regras, olha, faça um cronograma, faça assim com as crianças, coloque o horário do café, da tarde, do almoço, da janta, de jogar bola. Gente, a gente está vivendo um momento atípico, é claro que é bom a gente ter uma rotina, mas
Neura não, porque senão a gente agrega um peso maior à situação. Olha, tem que comer tal hora, tem que jogar tal hora, e se eu não quiser hoje jogar, né? Este momento presente, isso é importante, é entender, ele é diferente de ontem, de alguns dias atrás, então é adequar-se, adaptar-se, sem perder aí o bom senso e a flexibilidade. Vamos para a segunda dica, então? Segunda dica. Gente, se der algum problema sábado à noite, sabe como que é? Todo mundo internet, todo mundo conectado. Então, se der algum problema e por algum motivo Sim. cair, a gente entra novamente, vocês entrem conosco, ok? Vamos manter esse combinado. Segunda dica. Anotou a primeira? Qual foi a primeira aí? Vamos ver se vocês lembram. Qual foi a primeira dica? Entender o momento presente. Sim. Segunda dica, estabeleça um mapa de convivência. Estabeleça um mapa de convivência. Gente, estar confinado no mesmo espaço não significa ter que passar o tempo inteiro juntos. Reserve um tempo que você consiga estar sozinho, fazendo o que gosta, sem que o outro possa lhe interromper ou até mesmo julgar aquilo que você está fazendo. Aí você vai falar assim, Elisete, mas minha casa é pequena. Não tem tantos cômodos suficiente, é um monte de gente, não tem tantos cômodos suficiente pra gente ficar uma pessoa separada em cada cômodo, não dá, ok, eu entendo. Então faz o seguinte, vamos pensar aqui numa estratégia, reserve um horário para você, nós precisamos do nosso momento de individualidade, ainda que a casa é pequena, não dá para ficar separado, cada um num cômodo, fala assim, das 15 às 16 o quarto é meu, pronto, das 15 às 16 eu vou ficar lá, eu vou ler, eu vou orar, ou eu não vou fazer nada. Mas enfim, é um momento que eu vou precisar ficar comigo mesmo. E eu preciso desse momento. Então, não tem essa disponibilidade física? Faça aí pelo menos, olha, eu preciso pelo menos dessa 1 hora por dia, gente, que vai ser um momento comigo mesma. Então, reserve um momento para você. É importante. Não é porque a maioria das famílias estão, o maior tempo junto, grande parte em home office. Então, a gente está um tempo maior em casa, até mesmo aqueles que estão trabalhando, mas às vezes trabalhando numa escala menor, ou então estão trabalhando, mas à noite costumavam sair, agora já não saem mais, tem que ficar um tempo maior em casa. Então, guarde um tempo para sua individualidade. É claro que quem tem espaço menor é mais difícil, sim, mas a gente tem como melhorar. A gente precisa procurar alguma alternativa, porque senão a situação chega uma hora que ela fica insustentável. Agora, uma coisa é importante, seja justo e entenda o momento do outro, né? Porque a gente precisa do nosso momento, mas a gente precisa também entender o momento do outro. E olha, uma coisa interessante, nós não estaremos todos no mesmo momento, no mesmo tempo, né, Nivaldo? Sim, sim. Porque, às vezes você vai falar assim, agora é o meu momento comigo. Mas o outro é o momento que ele está trabalhando. É o momento que ele está fazendo lá o home office dele, ou está estudando. Então, os momentos não serão simultâneos. Então, entenda. Se você está no seu momento de privacidade, respeite o momento do outro. Então, imagina, todo mundo com o celular em casa, ouvindo aquela notícia, ouvindo aquele jornal, no último volume. Gente, chega uma hora que a gente fica louco. Tá ouvindo o celular? Coloca um fone. Tá trabalhando, reunião em casa? Coloca um fone. Ou então fica no seu lugar para que você não incomode aquele que está no momento de privacidade. Porque nós não estaremos no momento de privacidade juntos, no momento de trabalho juntos. São momentos diferentes. O espaço é o mesmo, mas nós estamos vivendo momentos diferentes. E outra... Essa separação, ela é importante até pra gente poder ter expectativa em estar junto novamente. Porque se a gente fica grudado o dia inteiro, aglutinado, hora de comer, gente, vem almoçar. Já não tem mais graça, já tá junto direto. Então procura afastar um pouquinho, pra na hora que falar, gente, hora do almoço, o almoço tá na mesa, ai que legal, vamos se juntar. Olha, vamos fazer um jogo, jogar um jogo aqui de tabuleiro, que legal. Olha, vamos assistir um filme, que legal. Então, a separação, ela é importante para quê? Para dar a saudade. Sim. Ainda que não seja aquela saudade, né? Sim. Mas a distância segura. A distância, ela gera pelo menos um mínimo de expectativa. E isso é importante porque o que acontece? A gente precisa fazer um equilíbrio entre aproximação e distanciamento. Então, por exemplo, no momento de um
O momento coletivo, ele precisa ser vivido na coletividade. Por exemplo, uma refeição da família, é importante que a família aprecie esse momento. É importante que não haja interferência de um celular. É importante que você aprecie o diálogo, a conversa. É um momento de descontração junto, um filme. É importante vivenciar junto para que logo após, de uma forma organizada, você viva o seu distanciamento. Porque o que acontece? É a não distinção desse espaço coletivo e privativo ou privado gera muito conflito. Então, por exemplo, pessoas que se sentem invadidas no momento que querem ficar só. Sim. Pessoas que gostariam de ter um momento de comunhão, principalmente casais, mas já não conseguem ter isso por conta de que já está tudo muito junto, muito aglutinado. Então, esse mapa de convivência é importante. E como é importante o valor da saudade, Sim. o valor do distanciamento. Com certeza. A gente tá vendo o pessoal comentando aí, né? Ó, respeito, né, irmã Irene? Sim, respeito, Sérgio. Olha, tempo para tudo. A Patrícia entrando aí, paz, Patrícia. É verdade, gente. Podem participar. É interessante que o seu comentário, às vezes, realmente agrega, é o que o outro agrega sim. ao que o outro está passando. Muito bacana, viu? Ter essa participação. Vamos então para a terceira dica? Vamos lá, porque né, as horas passam Sim, e a gente está na terceira dica ainda. Então a terceira dica é o cuidado com as informações. Então o primeiro ponto aqui é a questão do excesso. É fato de que todos nós vivemos a exposição de excesso de informação. Sim. Então assim, desde do horário de eu acordar até dormir, nós somos invadidos por todos os meios por excessos de informação. Então, o excesso de informação ele é um ponto muito complicado, porque isso traz um dano, né? A segunda coisa é a fonte, né? Então, nós percebemos que nós precisamos lidar com o excesso, mas também com a fonte. Será que é uma fonte que ela só me traz uma informação? Será que é uma fonte que ela só me agrega, me dá uma orientação? Ou é uma fonte que ela traz um conteúdo catastrófico, é uma fonte que ela traz um conteúdo que causa medo, que causa pânico, que causa insegurança. Então vamos lá, né? A gente teve aí um erro, aí, uma falhazinha da transmissão, mas a gente já está voltando. Então a terceira dica que nós estávamos transmitindo aqui é a questão do excesso de informações. O excesso, ele traz o peso sobre nós. Há um dispêndio de energia psíquica muito grande com a carga excessiva de informação e há uma queda de qualidade de vida. A segunda questão é a fonte, porque essa fonte me agrega, essa fonte ela me traz informações úteis para a minha vida, ou essa fonte ela me traz sentimentos catastróficos, ansiedade, enfim. Mas a questão também é com fake news. Como eu estava te falando, existe uma questão no ser humano que é essa questão de aguçar por notícias ruins, por notícias catastróficas. E aí o que acontece? Sem perceber, nós começamos a ser receptador de notícias fake news, mas também um agente que ele é propagador de notícias de fake news. Então a gente percebe muitas pessoas transmitindo notícias, republicando, transmitindo notícias de fake news que não agrega, sobrecarregando grupos familiares, grupos de amigos, torna-se uma questão muito pesada. E não somente essa questão do cuidado das informações, mas uma coisa muito importante também é que se a família não tomar cuidado, ela mantém canal aberto de rádio, de televisão, com informações diárias. Qual que é a pauta hoje dos meios de comunicação, seja televisivo ou de rádio? Covid-19. E aí a família ela fica com o canal aberto, as crianças em casa, elas não têm filtro, elas não têm capacidade de discernimento e elas são bombardeadas por cargas de notícias pesadas, negativas, ruins e que traz um prejuízo psicoemocional muito grande. Então a ideia é manter a informação para as crianças, porém
tornar essa informação de uma forma mais didática, adaptada, em que elas consigam se situar. É verdade. Nivaldo entrou num ponto importante. Como falar com as crianças? Tem pessoas que acabam optando por não falar nada. O que está acontecendo? Nada, nada não. E eles percebem no olhar, eles percebem no semblante, eles têm acesso de alguma forma e eles entendem que alguma coisa está acontecendo. Então essa opção de não vou falar nada é a pior opção. Porque as crianças também, elas precisam ser orientadas, elas precisam se sintonizar porque estão em casa. Ah, por quê? Porque está acontecendo uma situação, logo, logo vai voltar, logo, logo passa. E isso vai fazendo o quê? Vai alimentando fantasmas na cabeça da criança. E afastar os fantasmas é o melhor caminho. Então, diga à criança assim, olha, diga o que está acontecendo, você tem um linguajar apropriado para cada idade, explique que está passando por uma situação, que está tendo um vírus e algumas pessoas estão contraindo, mas que já estão, né, as autoridades de saúde, a parte médica, social, que todos já estão fazendo o seu melhor possível para conter esse problema. Outra dica, conte aos seus filhos histórias difíceis que vocês já passaram. Porque às vezes eles ficam com medo e acham que é o pior problema do mundo e que nunca houve nenhuma dificuldade. Então conte aos seus filhos, olha, a gente vai contar uma situação muito difícil que nós já passamos, ou história que vocês já passaram, ou que a humanidade já passou. Olha, teve um ano de 1920 que teve ali uma situação complicada, uma doença, mas passou, venceu, achou-se a cura. Então conte histórias que vocês passaram, que a humanidade já passou também, e que isso foi superado, que foi se encontrado uma solução, uma saída, porque é uma forma deles entenderem que, então dessa forma não vai ser diferente. Porque quanto mais a gente esconde alguma coisa do outro, a gente está falando especificamente da criança, mais fantasmas você cria, você gera ansiedade. É a mesma coisa você pegar assim uma criança e aí ela vê você chorando e ela pergunta, por que você está chorando? Aí você fala, não, nada não. Como nada não? Ela vai pensar mil e uma coisas. Ela vai pensar, será que fui eu? Será que vai acabar o mundo? Será que caiu uma bomba atômica? Será o quê? Agora, se você falar, olha, eu tô chorando porque a gente passou por uma situação difícil lá no serviço, levei uma bronca do meu patrão, mas isso já está sendo resolvido. Então, quando você dá uma explicação, você afasta os fantasmas. E é importante também a gente notar que, assim, dentro do mapa de convivência que a gente estabeleceu, é importante você estabelecer o horário propício para você obter informações. O que causa muito desgaste familiar é a abertura excessiva de informação e principalmente uma carga muito excessiva de informação durante o período da noite. Antes de dormir. Então a qualidade do seu sono, da sua noite de sono, ela depende muito da forma como você filtra. Então evite estar aberto a uma carga de informação. A gente vê pessoas que estão já na cama para dormir e se abrem as informações. Então mantenham um horário, isso é muito importante. E vamos agora para a quarta dica. Vamos aqui correr um pouquinho, Nivaldo, porque o horário avança. Sim. E a quarta dica, que já que a gente está falando das relações familiares em tempo, né, em momento de quarentena, é a economia doméstica. A gente está vivendo justamente numa fase muito difícil. Muitas pessoas estão perdendo a sua renda, parte da sua renda, e muitas pessoas, as empresas estão reduzindo o horário. Então, assim, a situação econômica tem afetado a todos. Sim. Então, é importante a gente falar sobre essa questão da economia doméstica nesse momento de quarentena. E isso é uma questão que envolve toda a família, porque o que a gente vê muito é com balde querendo salvar toda a casa. E aí alguém deixa a luz acesa, ele corre lá e apaga. Uma pessoa para tentar salvar uma família toda. Então, eduque toda a família financeiramente. De nada adianta apenas um membro da família estar disposto a economizar se o resto dos moradores na casa não estão comprometidos com esse objetivo. Então, é o momento da gente se unir, porque os dias não são dias fáceis. Sim. São dias que todos nós estamos sendo afetados. E interessante que a gente está falando de pessoas que estão perdendo parte da sua renda, mas tem pessoas que estão perdendo a sua renda integral.
Então é um momento de consciência financeira muito grande. E a gente queria aproveitar esse tópico 4 aqui para falar rapidinho sobre algumas experiências nossas que tem dado certo lá em casa. E aí agora a gente queria compartilhar isso com vocês. Nós estamos gastando, geralmente agora a conta de água tende a subir, porque a gente está lavando muito mais as banhos, mãos, mais roupas, mais banhos, tem que lavar roupa toda hora, então a conta de água vai subir. Uma dica, reutilize a água da máquina de lavar para o quintal, para o banheiro. Já que nós temos gastado mais lavando a mão e tomando mais banho, vamos tentar economizar esse excesso por uma outra parte. Aquela primeira água que talvez sai muito suja, a segunda já sai mais limpinha, você pode reutilizar ela. Segunda dica, conta de luz. Fique atento aos horários de pico. Tente se programar para usar chuveiro e ferro, que são os itens que mais gastam, fora dos horários de pico. Outra dica, cuidado com desperdício de alimento. Olha, eu fiz alguma coisa, sobrou à tarde, eu vou fazer uma torta à tarde, esse restinho de frango, para que a gente não venha desperdiçar num momento como esse, que tantas pessoas estão passando fome, além da questão financeira, tantas pessoas passando necessidade. Então, use a criatividade. E a valorização do recurso. Exatamente. Né? A valorização do recurso. Vai fazer mercado? Faça uma lista e, aliás, coma antes de sair. Porque assim você evita a compra por impulso. Porque, irmãs, fala aí, a gente dando a listinha, já falta alguma coisa ou não é? A gente dá a listinha e ainda vem faltando alguma coisa, imagina se a gente não der a listinha. Então faça a listinha, porque senão a gente compra tudo que tá lá nas prateleiras e não compra aquilo que estava faltando. Então faça a listinha, né? Se alimente antes de sair pra gente evitar aquela questão do impulso. E pra gente fechar essa parte da questão financeira, da questão de economia doméstica, poupe o máximo que você puder, mas não deixe de ajudar alguém. Porque como nós falamos aqui agora, muitas pessoas estão tendo a sua renda reduzida, estão sendo afetados, mas uma boa parte está perdendo a sua renda completamente. E o medo da escassez, do amanhã, faz com que algumas pessoas tranquem a mão e não ajude o próximo. É aquela questão, eu tenho que fechar a minha porta e eu também vou fechar as minhas mãos, eu preciso me guardar, porque vai que amanhã falta, vai que amanhã não tem comida, e a gente não estende as mãos para tantas famílias, já que a gente está falando aqui de família, para tantas famílias que estão ao nosso lado necessitando. É claro que a gente não vai salvar o problema da humanidade, não vai conseguir salvar o problema da fome no Brasil, da necessidade que as pessoas estão passando, mas a gente consegue, de alguma forma, auxiliar, canalizar esse recurso das nossas próprias economias para aquele que está precisando. E é importante também a gente entender que, assim, por mais que a gente tenha que economizar, isso não significa você se tornar limitado, receoso, falta de confiança, né? E você ajudar ao próximo, né? Isso faz muito bem. Sim, com certeza. E para terminar a parte da economia doméstica, mais uma dica. Na hora que for usar o forno, faz 2 bolos. Por quê? Já ligou o forno, vai gastar aquele gás para fazer um bolo só? Faz 2. Um para mim, um para você. Nós vamos gostar. Essa dica é boa. Brincadeira, vamos lá para... a gente sabe que é um momento que exige muita atenção, é um momento difícil, mas se a gente não tiver pitadas de bom humor, a gente não vai conseguir passar, né? A gente não vai conseguir passar por essa situação. Vamos para a quinta? Quinta, rapidinho aqui para completar a quarta, são as tarefas de casa. Anota aí. Quinta dica são as tarefas de casa. Gente, além do vírus do coronavírus, estamos sendo afetados por um vírus que se chama o vírus da pia cheia de louça. Tá entrando esse vírus na casa de vocês também? O vírus da... É o vírus da pia cheia de louça. Por quê? Tá todo mundo em casa e aí não dá conta de tanta louça naquela pia. Às vezes a gente fala, não vou sujar louça, eu vou comprar uma comida pronta, uma comida congelada. Aí você fala, poxa, não posso. Por quê? Porque é época de coronavírus. E aí o que acontece? Época de coronavírus a gente tem que se alimentar bem, porque tem que aumentar a imunidade. Então, pra gente se alimentar bem, pra aumentar a imunidade, é muita louça. Porque aí faz uma verdura, faz a comida, faz feijão, aí você vai procurar algo que tem vitamina C. Então, ou seja, se alimentar bem para aumentar a imunidade não é fácil. Aí a pia não vence. Então, esse momento das tarefas de casa, para que a gente possa passar por isso juntos, é interessante que todos possam colaborar.
Quem tem criança do tamanho da minha, tem uma de 8 e um de 12. Ah, já pode ajudar também. Coloca para arrumar as camas, esticar os lençóis. Ah, tem marido que cozinha bem. O meu é excelente no churrasquinho da carne assada. O Rony também é. Rony gosta de fazer churrasco. Mas tem marido que não tem essa habilidade, mas alguma coisa dá pra fazer. Sim, dá pra O que não dá é pra deixar tudo nas costas de uma, que antes tudo bem, ela se cuidava, ela fazia, porque tava todo mundo trabalhando, estudando, mas agora todo mundo em casa, a pia toda cheia de louça e só um querendo manter a casa em ordem. Ah, não sei cozinhar? Um lava, o outro enxuga, dá pra ajudar, é um lavando, outro enxugando. Banheiro, faz escala de quem vai lavar o banheiro. É muita gente usando banheiro, não vence. Vamos fazer, segunda é você, terça é você, quarta é você. A Amanda tá dando um monte de coraçãozinho aí, acho que ela tá gostando, né, Amanda? O povo tá curtindo muito nessa parte das tarefas de casa, viu? Democracia, viu? Gente, não dá pra ficar tudo na conta de um só, porque agora o uso da casa tá sendo muito grande. Sim. E eu vou dar uma dica pra você, minha amiga Amadinha, aceita ajuda, viu? Não fica do jeito que você faz? Não fica. Mas se você quiser segurar tudo sozinha, você vai pirar e vai pirar os outros. Porque tem, às vezes, a mulher é muito perfeccionista, ela deixava tudo arrumadinho, ela deixava tudo em ordem. Aí ela pede pro filho arrumar a cama, fica mais ou menos. Ela pede pro marido secar a louça, fica mais ou menos. Minha querida, é momento de adaptação e de flexibilidade. Quer manter a sanidade mental para atravessar esses dias um pouco mais de leveza? Aceite ajuda. Não queira segurar tudo sozinha, que tudo fique perfeito da maneira como você faz, porque você vai acabar pirando aqueles que estão aí com você dentro de casa. E olha, se fizer isso, vai até sobrar um tempinho para fazer uma atividade física. Coloca lá no YouTube uma aeróbica, alguma coisa que você possa fazer em casa para se movimentar, que isso é muito bom, estimula a sensação de bem-estar, libera endorfina. Então, se todo mundo colaborar, sobra até um tempinho aí para fazer algum tipo de atividade física, que é muito importante. E pelo jeito o pessoal tá conseguindo se organizar bem. Aí tem os maridos aí que ajudam bastante aí, Será? ó. O Sérgio, o Maurício, enfim. E é isso mesmo, a gente tem que se organizar com essas tarefas, porque isso contribui muito com a qualidade do ambiente, a qualidade de bem-estar ali da família. É verdade, eu tô vendo o pessoal colocando aí, ó. A Amanda falando, aqui em casa todos estão colaborando. Legal, gente, isso aí, tem que ser. A Rose falando, olha, do jeito dele, é isso aí, cada um do seu jeito, mas todos podem colaborar. Então vamos para a sexta dica, vamos? Sexta dica, já estamos na sexta, indo pro final já. Isso, já estamos caminhando. Não permita que essa nova rotina apague o clima de romance do casal. Então nós temos muitas famílias, nós temos muitos casais, né? E esse ambiente, ele é um ambiente que essa dica ela é muito importante, muito. Né? Porque realmente toda essa travessia não afeta somente o bolso, não afeta somente a rotina familiar, ela afeta também a dinâmica das relações. Sim. E isso é importante, né? Uma das coisas que a gente tem ouvido... Olha aqui o Sérgio falando, isso forte, hein? Você sabe que a cidade de Wuhan, da China, ela viveu um pico de divórcios, de separações, por conta da crise do Covid-19. Por quê? Porque se não pensarmos na qualidade das relações, se não pensarmos nas qualidades dos vínculos e principalmente do vínculo do casal. Sim. Então são dicas importantes para que a gente possa pensar. E aqui é importante a gente pensar na aparência e autocuidado. Boa parte das pessoas, elas estão ou trabalhando em home office ou não estão trabalhando, é certo que a rotina ela foi alterada. E aí, o que acontece? Não há mais uma questão de compromisso externo, por conta de trabalho, de sair e de voltar. E aí, o que acontece? Precisamos tomar cuidado com a questão da aparência e com o autocuidado. Se não tirarmos o pijama do corpo,
não tiramos o pijama da cabeça. Né? Então aquela verdade que é uma verdade científica. Sim, o mundo externo, ele afeta o meu mundo interno, mas o meu mundo interno também altera o ambiente. Então, o nosso mundo, a perspectiva como a gente vive, a gente altera o ambiente. Mas o ambiente também, ele afeta o meu mundo interior. Então, por exemplo, se eu fico de pijama o dia inteiro, a mensagem que eu emito é que eu não tenho mais dia, mais noite. Eu não consigo me organizar no tempo e no espaço. E eu não consigo fazer separação. Então, a importância do autocuidado, da aparência, a importância de você fazer a divisão nas suas roupas. Então acordou, tem uma determinada roupa. Quem trabalha em home office, organiza-se de uma forma minimamente para você sentir-se e perceber-se no trabalho, para que no final do dia você faça uma nova troca por uma roupa mais leve e já no final do dia uma roupinha até um pouco mais caliente, um pouco mais, que ajude um pouco mais o clima, dá uma animada. Então o que acontece? O mundo externo, ele altera o meu mundo interior. Então isso é importante porque é momento do casal usar a criatividade. Sim, porque senão, pelo amor de Deus, né? É verdade. Do jeito que acorda, o jeito que passa o dia, o jeito que vai dormir, aí não tem clima. Não tem clima, não tem clima, não tem como então, você... Então usa a sua criatividade. Olha o pastor Robson, Deus te abençoe, meu filho. Então, o que Deus está falando aí, hein? O que é importante aqui para a gente perceber na questão do clima? A questão da qualidade da comunicação. Então, a comunicação, principalmente do casal, ela precisa ser uma comunicação afetiva. Ela precisa ser uma comunicação que alcance não somente os ouvidos, mas que alcance o coração do seu cônjuge. A gente pensa numa noite de intimidade do casal, não é às 21 ou 22 horas. A gente pensa numa noite de intimidade da forma como a gente dá o bom dia. Sim. Então, uma comunicação mais afetiva, uma comunicação que consiga alcançar o coração, diminuir resoluções de problemas num período em que o casal está ali, justamente para contribuir aprofundamento de vínculo, para manter viva a questão do romance e para que a família, o casal, consiga atravessar. Mas não somente isso, uma sétima dica que nós precisamos aqui trazer a vocês aqui. Dica de número 7, número 7. Estamos terminando. Dica de número 7. Prática de fé e espiritualidade. Se há algo que exige de toda a família hoje, é fé. Sim. Hoje nós precisamos se utilizar do recurso de nossa fé, de nossa espiritualidade. Muitas das pessoas hoje são impossibilitadas de frequentar, até por conta das medidas do governo. Os templos hoje estão fechados, boa parte fazendo trabalho à distância, online. Mas a verdade é que a família precisa cultivar fé e cultivar espiritualidade. E como se fazemos isso? Primeiro, pensar que nós temos uma necessidade espiritual e que nós precisamos cultivar. E esse cultivar da fé, ele atravessa por um momento de louvores, por momentos de oração, manter a prática da oração coletiva na família, de agradecer uma refeição, de agradecer um dia de vida, de agradecer pelo privilégio, de fazer menção por aqueles que estão necessitados, que carecem da oração, e de uma forma que mantenha viva a espiritualidade, a fé, a leitura da Bíblia Sagrada, uma prática de fé coletiva, onde a Bíblia faça parte da agenda familiar. Né? A espiritualidade ela precisa ser vivida no coletivo, compartilhar. Né? E isso é importante por quê? Para manter a esperança, manter firme a confiança em Deus, manter firme a perspectiva de futuro, de dias melhores, somente através de cultivar uma fé e uma espiritualidade. Amém. E 8ª dica, já estamos finalizando, é a última dica de hoje. E a gente fecha com essa dica que é: não desperdice tudo que esse momento atual tem te ensinado.
Por mais que o momento ele seja difícil, a gente consegue extrair algum tipo de ensinamento ou vários que são bons para a nossa vida. Nenhum momento ele é tão difícil que você não consiga extrair nenhuma lição, algo que você possa carregar de bom. Vai chegar uma hora que tudo isso vai passar. E aí a gente vai retomar as nossas atividades. E aí, vida normal? Não, gente, vida normal não. A nossa vida, depois do que a gente está passando, nós esperamos que não seja a vida normal que a gente levava antigamente. Então, quando tudo isso acabar, vamos voltar ao normal? Não. Aquele normal não cabe mais. Nós aprendemos uma nova forma de nos relacionarmos conosco. Esse momento difícil nos trouxe uma nova forma da gente se relacionar com o outro, com o mundo e com Deus. Sim. Hoje nós aprendemos coisas, formas de viver que antes nós não tínhamos, não sabíamos e que hoje nós percebemos o quanto é importante. Então, jamais vamos cair no erro de falar, opa, tá tudo resolvido, vida normal, vamos jogar todo esse aprendizado no lixo e voltar àquela nossa vida de antigamente. Não. Não desperdice tudo que esse momento atual tem te ensinado. O valor de um abraço. Sim. A economia doméstica, a importância de uma reserva de emergência. Hoje a gente vê o quanto é importante as famílias, às vezes, abrirem mão de alguma coisa ou de outra para terem uma reserva de emergência. Ser presa no marketing do consumismo. Sim. E desperdiçar todo o recurso, né? Sim. Sem pensar. Hoje a gente percebe o quanto esse consumismo, ele realmente nos consome. E a gente deixa, talvez, de se proteger para um dia como esse que nós estamos vivendo agora. E valorizar a vida sem necessariamente ter que estar num shopping, sem que valorizar tem que seja gastar. Sim. E valorizar coisas simples, né? Exatamente, criatividade. Nós não sabíamos que nós éramos tão criativos. Vocês sabiam que vocês eram tão criativos? A gente não sabia. Quando a gente entrou nesse momento, esse momento não veio com manual. Então, a gente entrou, ninguém tinha manual, ninguém sabia nada. Olha quanta coisa a gente já criou. Tem tanta gente bonita, criando coisa bonita, disseminando coisa bonita. Não tem só coisa ruim. Sim. Tem gente criando coisas lindíssimas dentro das suas próprias casas. Criatividade para realizar programas em família sem depender de gastar rolo de dinheiro. Criatividade para economizar. Criatividade. Nós estamos achando dentro de nós uma criatividade que nem nós sabíamos que nós tínhamos. A importância do respeito à privacidade, o valor do estar junto. Então, olha quanta coisa nós estamos aprendendo. O valor da congregação. Né? Nós estamos sentindo falta dos nossos cultos, das congregações, quem é evangélico, quem é católico, enfim. As pessoas que têm aí a sua prática de espiritualidade estão sentindo falta daquele seu momento. E então, hoje nós aprendemos muita coisa. Quando tudo isso estiver assim, com aquela faísquinha, olha, tá passando, não desperdice todo esse aprendizado. Com certeza, nós vamos viver dias muito melhores, carregando conosco esses aprendizados que esses dias difíceis, eles têm trazido para nós. Amém, gente? Então, acho que por hoje é isso. Obrigada, olha tanta gente aqui, eu queria agradecer nome por nome, gente, obrigada por vocês estarem conosco. Desculpe a queda, né, teve que fazer em duas vezes, de internet, mas obrigado aí por você voltar, estar com a gente aqui nesse momento. São dicas que poderiam ser muito mais. Sim, né? Mas a gente tem que Eu tenho certeza que vocês também têm conseguido nessa travessia descobrir novas formas, criar, e isso é uma forma muito bonita de atravessar este momento para a família, preservar essa integridade, manter o cuidado não só do corpo, mas da mente, né? Manter essa espiritualidade, manter o romantismo entre os casais. Isso é muito importante. Então, que vocês guardem essas 8 dicas. A gente tá vendo o pessoal aí, Leandro, Aline, Valquíria, a Kátia. Gente, Deus abençoe, são tantos. Deus abençoe vocês. Vocês gostaram? A gente preparou com muito carinho. E aí, olha só, o Sérgio, já tem gente falando, faz outro. Vamos preparar outro. Vamos combinar uma coisa? Ou a gente sempre prepara ali essas lives, né, por
por um período aí de 1 hora no máximo, né? Porque No máximo. o que a gente pede? Depois que você encerrar aí, compartilha, porque às vezes uma outra família que não pôde estar nesse momento, que não pôde estar online, mas depois ela vai assistir, marque alguém, compartilha. E se a gente faz algo muito grande, geralmente as pessoas, Sim. em 2 horas não quer nem ver. Então vamos programar aí por volta de 1 hora. E o que a gente vai pedir para vocês? Anota aí nos comentários um tema ou um assunto que você quer que a gente fale numa Sim, próxima live. sim. Uma Tudo sugestão bem? de tema. Ó, o Rony, se não falar meu nome, eu vou ficar com ciúmes. Eu já falei, Rony. Eu falei que você faz churrasco. Regina, gente. Kedma, Deus Maurício, abençoe. Ana, Holanda. pessoal de Biritiba, pessoal da Setor 2 de São Miguel, Assembleia de Deus, pastora Adeli, pessoal muito amável, pessoal da Vila Olinda, amigos, familiares, né? Deus abençoe. E é importante que vocês, de repente, havendo interesse, de repente, sugestão de tema, isso, né? Coloquem nos comentários, coloque assim, olha, se é interessante coloque, continuar. olha, vamos falar sobre o tema tal, preparem um assunto tal e dê pra gente sugestões para a próxima live. O Rony falou que não vai mais ficar de pijama, Sim, então por glória favor. a Deus. Já temos aí um saldo positivo da live de hoje. Tudo bem, gente? Então fiquem à vontade para colocar nos comentários uma sugestão de tema, de assunto que vocês quiserem e a gente vai preparar aí uma próxima aí, vai estar divulgando para vocês. Mas muito obrigada a todos, Ana aparecendo aí, a irmã Vera. Olha, se por acaso passou aí o nome de alguém que eu não citei, Aline, olha aí minha mãe, minha irmã, família toda, mas que Deus abençoe, pessoal da Vila Olinda, a Érica, a Érica já tá dando alguma sugestão aqui, ótimo, gente, vai colocando as sugestões que a gente vai analisar direitinho e vai estar preparando algo aí e avisa vocês com antecedência. Muito obrigada, viu? Fiquem muito com obrigado, Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe. A nossa oração é que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que o lar de vocês seja guardado por Deus e que tão logo a gente consiga atravessar este momento para a gente ter o abraço de volta, ter a comunhão presencial de volta, porque a comunhão continua e que Deus possa abençoá-los de uma forma singular. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Abraço, bom final de semana a todos.